1 Timóteo capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17, nós veremos o testemunho de Paulo. Versículo 12: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo ele agradece por aquilo que Jesus fez na sua vida, ao se lembrar de quando Jesus o salvou e o chamou. Jesus concedeu força a Paulo e o considerou fiel, escolhendo ele para o ministério. Paulo reconhece que tudo que Jesus fez na sua vida, e ele se lembra que não foi homens que o chamou para o ministério, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos lembrar que quem nos escolheu foi Deus, quem nos chamou foi Deus, quem nos salvou foi o próprio Deus, o próprio Jesus. Ele se entregou por nós naquela cruz. Versículo 13: A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Paulo vai falar de como era a sua vida antes de Cristo se revelar a ele. Primeiro, ele era blasfemador, ele falava mal dos cristãos. Segundo, ele era perseguidor. Paulo perseguia os cristãos, mandava prender, dava voto para açoitar e matar os cristãos. Terceiro, ele era injurioso, ele era violento. Quarto, ele era ignorante. Paulo, ele não tinha consciência do pecado e das suas consequências. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Porém, não sabia que estava indo contra o próprio Deus, Jesus Cristo. Quinto, Paulo, ele era incrédulo. Paulo não acreditava em Jesus e por isso perseguiu os cristãos até que Jesus o encontrou com ele no caminho de Damasco. Uma pessoa ignorante, ela fica cega. Todas as decisões, escolhas e atitudes que ela toma são erradas, porém ela acha que é certa. Pessoas ignorantes falam mal de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus. Outras pessoas, na sua extrema ignorância, perseguem o povo de Deus, humilham o povo de Deus e até matam o povo de Deus. Versículo 14: E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. No seu pecado, Paulo encontrou a misericórdia, a graça, a fé, o amor em Cristo Jesus. E essa graça superabundou sobre todos. Versículo 15: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo fala que podemos confiar e obedecer à palavra de Deus, pois não são meras palavras humanas, mas é a própria palavra de Deus em Cristo Jesus. O propósito do Evangelho de Cristo é mostrar que Jesus veio ao mundo, morrer pelos pecadores, para salvar os pecadores dos seus pecados e de uma condenação eterna. Paulo se considerava o principal dos pecadores e a graça de Deus o alcançou. Se você reconhece que é um pecador, que é uma pecadora, o interesse de Jesus é te salvar dos seus pecados e de uma condenação eterna. Por isso, ele morreu pelos seus pecados, pagando a sua dívida. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e triunfando sobre Satanás e seus demônios. Você não precisa mais temer a morte nem os demônios, pois Jesus é o nosso libertador e nosso Salvador. Reconheça hoje e confesse dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor está vivo
e o seu sangue me justifica e me purifica de todo pecado. A sua morte me deu vida e o seu sofrimento me trouxe paz. Versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo reconhecia em sua vida a misericórdia de Cristo, porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e ele obteve a misericórdia de Cristo. Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser um modelo da graça e da paciência de Cristo. A vida transformada de Paulo seria um grande testemunho da obra de Cristo e de quem era Paulo e de quem Jesus o tornou. Versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Depois de Paulo contar o seu testemunho, vemos a doxologia de louvor, adoração e gratidão de Paulo a Deus. Paulo diz que Deus é Rei eterno, que Deus é aquele que é imortal, o Deus invisível, cuja imagem é vista em Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai, o único Deus sábio, cuja grandeza sempre nos desafiaram nossos esforços diante da sua sabedoria. Paulo, ele usa o seu testemunho para adorar Jesus. Grandiosa lição tiramos do testemunho de Paulo, um homem que estava perdido, era ignorante, mas foi alcançado pela graça de Deus. Ele reconhece que o sucesso do seu ministério é a graça de Deus e louva a Deus através do seu testemunho. Quando for contar o seu testemunho, lembra que o centro dele não pode ser você, mas sim Jesus, porque foi a graça dele que te alcançou e o sucesso do seu ministério não está em você, mas sim na graça de Deus que está sobre a sua vida. Faça como Paulo, adore a Cristo através do seu testemunho e seja um modelo da graça de Deus para alcançar outras pessoas para o reino de Deus.